Bom, então essa aqui é a correção da nossa atividade do arquivo 5, análise vertical. Essa atividade foi a mesma que a gente fez na análise horizontal. Então, era o mesmo balanço patrimonial, as mesmas informações aqui que tínhamos de valores, na demonstração de resultado e no balanço patrimonial. Então, aqui nesse arquivo do Excel que eu já coloquei todos os valores do arquivo da atividade 4, que era da análise horizontal, já está preenchido aqui, que a gente tinha corrigido na outra aula, né? Até tem a gravação lá da correção. E agora a gente vai preencher aqui, então, os dados desse exercício de análise vertical, que a gente aprendeu aí na última aula. Essa atividade aqui, todas as atividades eu conto a entrega, né, como a gente combinou no início, mas aí eu vou gravar a correção aqui para quem não pode acompanhar aqui também hoje, e eu vou passar mais uma atividade hoje desse formato, tá? A próxima atividade que eu vou passar aqui eu não vou corrigir, e aí essa outra vai valer nota também. Além da entrega desse outro material, eu vou também considerar o conteúdo que vocês quiserem, tá? Então, vou corrigir eles também, vai valer a nota. Se vocês tiverem dúvida, pode me interromper e perguntar, e aí eu vou tirando as dúvidas aqui de vocês, tá bom? Bom, em azul aqui, numa cor diferente aqui, para a gente separar bem aqui o que é o que, né? Temos aqui os resultados da atividade anterior, que eu falei que era 4, né? Mas atividade 5. Vou conferir aqui. Não, era 4 mesmo. Essa aqui que está errado, que é atividade 5 aqui, não é atividade 6. A 6 é a de hoje que eu vou passar ainda. Aqui é atividade 5, já corrigi aqui. Então, esses valores que estão em azul aqui são da atividade 4, que era a nossa análise horizontal. Tá aqui em cima, o percentual do Hzinho aqui, que é a análise horizontal. Na análise horizontal, só para a gente relembrar aqui, a gente compara os valores ao longo de um período, né? Aqui nesse sentido horizontal mesmo. E a gente compara um período presente com algum período anterior ou algum determinado período que você queira, com períodos anteriores também, né? Também dá para fazer essa análise. E nesse caso aqui, o nosso valor de base foi o de 2011. O nosso 2011 está tudo que 100%, né? E a gente comparou o 2012 com o 2011. Nesse caso aqui, por exemplo, dos disponíveis, o que tinha disponível no caixa em 2012 representava 66% do que tinha em 2011, diminuiu, né? A gente foi fazendo essa análise conta por conta ali nesse período de 2012 e 2011, nessa atividade. E aí a gente viu na última aula a análise horizontal, né? Então aqui no sentido horizontal também, e essa análise nós fizemos tanto no balanço patrimonial quanto na DRE. Falando do balanço patrimonial, a nossa base de cálculo vai ser o total do ativo. O total do ativo aqui é 100%. Vamos colocar aqui dos 2 anos já. Vocês perceberam que ao lado da coluna da análise horizontal, eu já criei uma coluna da análise vertical aqui. Vou pôr aqui ela com a cor. Vou ver uma cor que apareça melhor aqui, talvez um amarelinho claro. Vamos testar essa aqui. Acho que amarelinho ficou legal. Então, vou pôr aqui a análise vertical nessa cor amarela para a gente destacar ela. E é a coluna onde nós vamos
preencher aqui as informações dessa análise, tá? E falando do balanço patrimonial, então, continuando, o total do balanço patrimonial, tanto do ativo quanto do passivo, né, que tem que ser, via de regra, tem que ser igual, né? Se não tiver igual, alguma coisa está certa. Então, é a nossa base. E na análise vertical, como a gente viu, nós comparamos todas as contas com o total do ativo, todas as contas do ativo com o total do ativo e todas as contas do passivo com o total do passivo. E como que a gente fez isso? Nós usamos uma formulinha valor na data, né? Dividido pelo valor base, vezes 100. E seria, no caso, que aqui na primeira conta aqui de disponíveis, seria aqui, ó, o valor da conta, aliás, aqui nós colocamos o valor conta, né? O valor da conta que eu estou analisando, dividido pelo valor base, tá? O valor data, a gente usou essa fórmula para tentar ficar mais fácil aí na análise horizontal. Na vertical, a gente combinou assim, valor conta, né? Ou seja, o valor da conta que eu estou analisando, dividido pelo valor base, que aqui no caso do balanço patrimonial é o nosso total aqui do ativo, nesse caso, e multiplicado por 100. E aí deu esse número aqui, se você fez o Excel também, deu esse número que tem mais algarismos aqui nas casas decimais, e aí é só a gente diminuir aqui, ó, as casas decimais, ó, nesse botãozinho aqui, tá? Com a, com a célula ali selecionada, a gente vai clicando aqui até, vamos deixar com dois algarismos aqui, tá bom, tá? Fica legal já. O que essa informação aqui mostra para nós? O valor que eu tenho no disponível dessa empresa corresponde a 2,3% do total do ativo da empresa. É isso que essa informação aqui passa para nós, tá? E aí eu vou fazer isso com todas as contas. O valor da conta dividido pelo total, fecho aqui os parênteses, multiplico por 100. Também diminuo ali a quantidade de algarismos depois da vírgula, tá? E aqui eu já posso fazer a cópia aqui, né, para fazer todas de uma vez. Vamos só ver o que deu errado aqui. Tá, ele pulou aqui uma... Ah, já sei. Espera aí. Tem que fixar aqui onde eu estou dividindo. Foi um errinho na fórmula ali. Aí, beleza. Aqui já deu tudo certo, ó. E aí percebam que nessas duas contas aqui, de PPD e duplicatas descontadas, a gente teve um valor negativo. Mas aqui a gente só quer saber quanto que esses valores aqui são em relação ao total do nosso ativo. Então, não quero que fique esse negativo, porque ele ficou negativo aqui, porque a fórmula do Excel entendeu que era negativo por ser negativo o nosso valor da conta aqui, tá? Como que a gente vai mudar isso aqui? E aí, pessoal, é uma questão de fazer no Excel. Se a gente fizesse isso manual ali ou no Word, a gente ia fazer o cálculo na calculadora, já sabia que era menos 18, era 0,18% mesmo, né?
e não ia colocar o menos. Então, aqui você tem duas opções. Ou você só simplesmente vê o número ali, ó, 0,18. Então, você coloca 0,18. Tiramos a fórmula, né? Só colocamos o resultado. Ou, se você quiser deixar a fórmula, mas aí você vai ter que alterar também a fórmula de cada número que tiver negativo, porque senão os outros daí que também não vai dar certo. Aqui na fórmula você vai colocar aqui mais um parênteses, menos, e fecha aqui o parênteses, aí ele vai ficar positivo. Tá? Então tem essas duas opções para corrigir essa questão pro valor não ficar negativo ali na tabela de vocês. Aí vocês escolhem, pode fazer qualquer uma das duas que, na verdade, eu não vou olhar a fórmula de vocês. Estou mostrando para vocês a fórmula aqui porque talvez ajude vocês em algum momento a saber fazer isso aqui no Excel, mas não é o objetivo da nossa aula, por isso que eu não vou corrigir isso aqui ou cobrar esse tipo de coisa aqui. O que eu vou ver, na verdade, são os valores que estão aqui, os totais, né? Na hora de corrigir, tá bom? Então, se tiver com fórmula aqui ou sem fórmula no Excel, ou tiver no Word, ou se vocês fizerem no caderno e mandar uma foto, o importante é o que são os resultados aqui, tá ok? Também vou fazer aqui, ó, nossa fórmula. E aí vocês já vão conferindo também, já dá para vocês irem conferindo com o de vocês se os valores estão batendo, tá? Se você fez na calculadora também e der uma diferencinha aqui, ó, por exemplo, esse aqui. Vamos supor que você fez essa conta aqui e marcou 20,21%. Eu vou considerar certo também, porque na verdade era 22, para arredondar aqui. Mas vamos supor que você marcou 20,20, 20,21 ou 20,23. Tudo bem, essa diferencinha aqui eu não vou considerar errado, tá? Eu vou considerar também aí como adequado até para a questão da avaliação, tá bom? Não serei tão rígido assim a ponto de descontar nota por causa de uma pequena diferença ali, vou considerar. Aqui, quando fica algum valor ou em reais ou porcentagem, você não quer, ó, só você vir aqui nessa abinha aqui e colocar o que você quer que fique ali, fração, data, no meu caso, eu quero que fique em números, eu deixo no geral, e ele volta ali no número geral. E aí finalizamos esse primeiro item aqui. E a mesma coisa, que é uma conta do ativo também, só estamos em períodos diferentes. Então, o valor da conta que eu estou analisando, dividido pelo valor total aqui do nosso ativo, vezes 100, eu tenho percentual. Deixo aqui com duas casas e posso copiar a fórmula aqui para todos e fica ok. Eu vou fazer eu salvar aqui, porque na última aula esse Excel estava travando, tinha hora. Melhor não arriscar, né?
Então, vamos lá. E vou fazer a forma para não ficar ali, ó, o espaço. Aí finalizamos o ativo. O passivo é a mesma coisa, né? A mesma ideia, tá? O valor da conta que eu estou analisando, dividido pelo total e multiplicado por 100. E as casas decimais aqui. Fechou. Aí terminamos a nossa análise vertical do balanço patrimonial, tá? E por aqui a gente tem uma ideia, né? O que que eu tenho dentro do balanço patrimonial, qual que é a relevância de cada conta, né? A participação de cada conta aqui no total do meu patrimônio, certo? E, e quando a gente faz aqui as duas conjuntamente, a gente pode analisar tanto os valores da análise horizontal aqui para acompanhar o aumento ou a diminuição da conta, né? Como também a gente, pelos percentuais aqui da análise vertical, a gente já consegue ver também o aumento e a diminuição dessa participação no total do nosso patrimônio, né? Aqui, por exemplo, a gente percebe que teve uma diminuição, né, no valor da disponibilidade de um ano para o outro, e também ver o quanto que essa diminuição afetou a participação dessa conta no total. Bom, joia. E aí temos aqui a nossa DRE. Na DRE, análise vertical, nós vamos pegar como base para o nosso cálculo, a base de comparação vai ser a receita operacional líquida, tá? Então, é esse valor aqui, ó. Qual que é a receita operacional líquida? É a nossa receita bruta. Nós pegamos ali o valor da nossa receita bruta. Subtraindo as deduções e abatimentos, eu chego no meu valor de receita líquida. Foi o que aconteceu aqui, né? A receita operacional bruta, menos deduções e abatimentos, aí eu tenho a minha receita líquida, que é a minha base, né? Se vocês voltarem lá no texto, no conteúdo que eu passei para vocês, vocês vão confirmar isso aqui, que é a base de cálculo de comparação aqui para análise vertical da DRE, é a nossa receita operacional líquida.
E aqui a gente vai fazer um comparativo de todas as contas que nós temos aqui na demonstração com a receita operacional líquida. A nossa conta é a mesma ideia que a gente tinha no balanço patrimonial aqui. É o valor da conta que a gente está analisando, dividido agora pela nossa base, que agora a nossa base é a receita operacional líquida, e vezes 100. Então, vamos lá. Nossa conta, vamos comparar aqui primeiro o CMV, dividido pela receita operacional líquida, vezes, ó, vezes 100. Ele vai dar negativo aqui, mas eu já corrijo. Eu vou pôr aqui já que para ele não dar negativo, tá? Mas vocês podem, se vocês não lembrarem como é que faz, vocês podem alterar lá também e só escrever o valor que deu de resultado. Aqui já temos o percentual que o CMV representa com relação à receita líquida, né? Então, quase que 1/3 do valor da receita líquida vai com os custos da mercadoria. Vou copiar tudo aqui, porque tem bastante número negativo, tem alguns aqui negativos, e aí eu corrijo só os que não são. Então, aí os resultados, então, 2011. Vamos fazer aqui 2012. A conta que eu quero analisar, dividido pela conta base, multiplicado por 100. E aí eu faço isso em todas as contas aqui. Isso aqui deu... Ah, é verdade, vai dar errado porque eu não fixei a célula aqui. Ele está dividindo por outra coisa. Aí agora é só eu corrigir as negativas aqui. E pronto, está aí a nossa análise vertical também. E com essas duas análises, a gente já tem condições de visualizar alguns comportamentos aí que tiveram as contas durante esses períodos, tá bom? Tranquilo, gente? Dúvidas aí? Como é que vocês foram? Foi o de vocês estava de acordo também? Querem perguntar alguma coisa?